Olá, amigos. Vamos à sequência agora com a parte 4 do bloco 6 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Esse bloco 6 fala de incontáveis milagres e o início da perseguição a Jesus Cristo, né? Essa perseguição que foi instalada publicamente a Jesus Cristo, né? Claro que essa perseguição se iniciou desde o nascimento de Jesus, né? Com aquela perseguição que Herodes fez às criancinhas menores de 2 anos, já tentou eliminar Jesus já no seu nascimento, né? Mas aqui foi o começo da perseguição ali já na sua vida pública para tentar matá-lo e que ele não chegasse ao seu objetivo, né? Que enfim, também passou pela morte, como a gente vai ver, mas no tempo certo, no tempo de Deus. E esse capítulo, João, capítulo 7, vai ser nosso foco hoje, acerca da parte 4 desse bloco 6, que abrange outros capítulos que nós já vimos, né? Alguns versos de Marcos 8, Mateus 12, que a gente já viu, vimos também João 5, João 6, e hoje vamos ver João 7. Para finalizar esse bloco, ainda falta ver João 8, 9 e 10, tá bom? Então vamos ver como vamos terminar nos próximos vídeos. Hoje, sobre João capítulo 7, a gente pode retomar um pouco do que a gente viu sobre João capítulo 6. Nós vimos Jesus, o pão da vida, aquele pão de verdade que estava muito acima do maná, do aquele pão que o povo recebeu no Egito, né? No êxodo, né? Na saída do Egito para a terra prometida. E vimos também muitos milagres acontecendo nos últimos capítulos, né? Milagres esses que dependem da permissão de Deus, quando é realmente para o bem da nossa salvação, e depende também da nossa participação, depende da nossa fé. Muitos milagres não acontecem porque nós não fazemos nossa parte também. Nós devemos fazer até onde devemos ir e Deus faz o resto, né? Então o milagre não é só pedir e ficar parado, não, é só esperar em Deus, é esperançar em Deus, é uma atitude de espera proativa também, fazendo a sua parte, né? E começando agora no verso 1 do capítulo 7, nós temos: depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então, de toda aquela perseguição que queriam matar Jesus lá na Judéia, onde fica Jerusalém, ele retorna para a Galileia, região de Nazaré, Cafarnaum, onde ele cresceu. Ele nasceu em Belém, lá na Judéia também, próximo a Jerusalém, mas ele cresceu na Galileia, ali Mar Galileia, no Lago dos Tiberíades, que a gente falou, né, o lago, né, aquela região. E lá, no verso 2, fala que aconteceria nesse período a festa dos tabernáculos, estavam próximos, né? Então Jesus, ele era considerado um judeu de segunda classe pela maioria daqueles fariseus que moravam na Judéia, porque morava na Galileia. Os galileus eram considerados judeus de segunda classe, judeus de menor importância. Então, como os fariseus não estavam conseguindo derrubar os argumentos, as ideias de Jesus, eles começaram a atacar ele também de maneira ad hominem, contra ele, contra a sua origem, como se ele não tivesse, como nada de bom pudesse vir de Nazaré, nada de bom pudesse vir da Galileia, né? Então eles começam a atacar Jesus com esses preconceitos também. Assim como o povo samaritano também sofria esses preconceitos, os galileus, claro que em menor intensidade, também sofria nos judeus que moravam na Galileia, tá bom? E no verso 2 fala dessa festa dos tabernáculos, que é uma das maiores festas, as 7 maiores festas que os judeus festejavam anualmente, né? Uma das 3 que eles iam presencialmente, todos os judeus de todo mundo iam até Jerusalém, né? Na parte da Páscoa, a festa de Pentecoste, a festa dos tabernáculos, que é a 7ª festa, que representa que o povo passava uma semana dentro de tendas, morando em tendas, lembrando o tempo que o povo veio realmente do deserto, né, caminhando 40 anos pelo deserto, né, e fazendo uma alusão à segunda vinda de Jesus, a descida de Nova Jerusalém, quando Jesus tabernaculará eternamente conosco, no sentido de tenda, tabernáculo, né, festa do tabernáculo. Também tem essa referência à Nova Jerusalém, à volta de Jesus. E nesse período essa festa ia acontecer em Jerusalém. Os irmãos de Jesus começaram a questioná-lo: você não vai não para Jerusalém? Se você quer ficar famoso, tem que se amostrar publicamente, não fazer milagres aqui de maneira escondida. Eles começaram a desafiar Jesus. Leiam do verso 3 ao verso 5 que eles questionam Jesus. Vai lá fazer seus milagres, né? Então os próprios irmãos de Jesus, eles não criam, né? No começo eles questionavam Jesus. Jesus era como talvez fosse o irmão mais novo, é o mais provável que os teólogos entendem, estudiosos, arqueólogos entendem nesse sentido. O verso 3 fala assim: sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram:
parte deste lugar e vai para a Judéia, para que teus discípulos, semelhantemente, vejam as obras que os fazem. Os seus discípulos e quem tu segue, vejam as suas obras de maneira mais clara. Você está aqui escondido por quê? Está com medo? Né? Então a gente vê quem seriam esses irmãos de Jesus, né? Existe uma tradição mais antiga da Igreja Católica que entende que esse termo irmãos se fala parentes, primos, tá certo? Como também pode ser utilizado isso em Mateus capítulo 12, que a gente já discutiu, mas a gente deixou não comentou, os versos 46 a 50, Mateus 12, versos 46 a 50, que fala daquele momento que Jesus estava falando ali ao povo e chega sua mãe Maria e seus irmãos para poder falar com ele. Jesus fala, meus irmãos e minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática, né? Aproveitou aquele momento para fazer um ensino, né? Então ele fala, quem seriam esses irmãos de Jesus? Há essa tradição e há também o entendimento de muitos estudiosos, que eu acho bem coerente também, a possibilidade de esses irmãos de Jesus serem irmãos filhos apenas de José, porque José provavelmente era bem mais velho do que Maria ao eles casarem, e José morreu pouco tempo depois, né? E Maria continuou viva, e já teria filhos de outro casamento. Tanto é que a postura desses filhos, desses irmãos de Jesus, é como se fossem irmãos mais velhos, que na cultura do Oriente tinha muita autoridade quanto ao irmão mais novo, e Jesus não tinha muito valor no sentido de sua opinião, suas obras para seus irmãos. Ele era menosprezado por seu irmão mais novo, provavelmente. Se você for a Marcos, por exemplo, capítulo 6, verso 3, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3, nós temos, por exemplo, assim, ó, o povo questionando, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E isso não convive conosco suas irmãs? Ou seja, fala aqui o nome de alguns irmãos de Jesus, provavelmente Tiago, José, Judas e Simão, e de algumas irmãs que moravam naquela região. Então Jesus provavelmente teria outros irmãos, mas o que muitos estudiosos entendem que seriam apenas por parte de José, certo? Se Maria, Jesus nasceu de Maria virgem, se depois disso ela teve outros filhos, a tradição da igreja preponderante entende que não, que ela continuou virgem, outros teólogos entendem que não, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas existe a tradição, e da igreja católica dogma mesmo dessa virgindade perpétua de Maria. Eu não vou entrar nesse mérito no momento, mas esses irmãos de Jesus ou eram primos próximos ou eram irmãos de verdade por parte de José. Há esse entendimento por muitos teólogos e eu respeito. Eu acho interessante. E esses próprios irmãos, como o Efésios falou, na sua casa o profeta não é bem-vindo, eles não respeitavam no começo. Há um entendimento que depois, por exemplo, Tiago e Judas tenham se convertido e tenham virado grandes líderes na igreja, né? Por exemplo, o livro Carta de Tiago e a Carta de Judas, livros de Tiago e Judas, entende-se alguns teólogos que seriam os irmãos de Jesus ali. Para outros seriam primos de Jesus. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas à frente a gente comenta sobre isso. Então os irmãos dele o desafiaram quanto a isso. E então ele manda os irmãos dele na frente, Jesus manda, e ele vai às ocultas, porque o povo queria matá-lo. Então ele não poderia chamar a atenção, porque ainda não era o momento de se cumprir sua paixão. Então nos versos 10 a 12, a gente vai ver que Jesus subiu em segredo, né? No verso 10. No verso 11, eles procuravam onde será que ele está, todos procuravam por Jesus, especulavam por ele. E no verso 12 fala, e havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam, ele é bom, e outros, não, ao contrário, ele ilude o povo. Então Jesus começou a causar divisão. No verso 43, mais à frente, fala assim, assim houve divisão entre o povo por causa dele. Então Jesus vai a Jerusalém e lá estava todo um tumulto por conta da palavra dele. Alguns acreditando e outros querendo matá-lo e eliminar com ele, né? Então Jesus foi um sinal de contradição, assim como Simeão falou para Maria, como a gente viu lá em Lucas, né? E Jesus mesmo falou, se a gente pegar Mateus capítulo 10, verso 34, vocês podem ir até lá, Mateus capítulo 10, verso 34, ele fala, eu não vim para trazer a paz, mas a espada. A palavra que é dita como a espada, a gente vai ver isso, Paulo faz nessa referência, em Efésios também, por exemplo, a palavra veio como espada para dividir, né? Aqueles que querem segui-lo ou não, tá certo? Por isso que Jesus fala dessa forma, né? E ele foi sinal de contradição, realmente. E nos versos 14, 15 e 16, no último dia da festa dos tabernáculos, já em Jerusalém, ele começa a pregar. Ele não chega no momento certo, ele vai e prega. Aguarda com disciplina o momento em que Deus, Pai e o Espírito Santo o move a pregar. E ele começa a falar, e todos aqueles ficavam questionando, né? Verso 14, 15 e 16.
Como é que esse cara não tem estudo, não é um rabino, um fariseu, assim, de fato, né, de formação acadêmica, por mais que ele fez um tempo ensinando até mesmo os doutores da lei, e sabe tudo isso, né? E aí, se tiver, né, Maria mesmo deve ter formado Jesus de maneira muito bela, né, com a palavra, e o próprio Espírito Santo, se a gente for ver o verso 16, fala assim, respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Jesus fala que faz apenas o que o Pai o manda, a vontade do Pai que o Espírito Santo o transmite, né? O próprio Espírito Santo dava as palavras que Jesus tinha que falar naquele momento, né? Com autoridade, né? E aí no verso 19, ele critica a hipocrisia desse povo, fala assim, não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Se vocês têm a lei, querem me matar, dizendo que eu estou contrariando a lei, mas vocês mesmos não cumprem. Ele critica a hipocrisia, como sempre ele fez, de maneira muito forte, né, contra aqueles fariseus, sacerdotes, saduceus, mestres da lei e o povo judeu que estava querendo ali matá-lo, né? Nos versos 22 e 23, ele compara, né? Um dia de sábado, vocês não podem ser circuncidados? A gente vai falar um dia sobre isso, a circuncisão, tirar o prepúcio na pelezinha do pênis da criança no 8º dia de nascimento, como símbolo de pertencimento ao povo judeu. Por que eu não posso curar no sábado, como ele fez? Ainda estava causando polêmica essa questão da cura no sábado, né? Querendo matar Jesus por isso, que ele falou que era lícito fazer boa obra no dia de descanso, no Shabat, no sábado. E essa circuncisão a gente vai ver mais na frente que Paulo fala que não seria mais necessária, que era um ato cerimonial, que agora a circuncisão era do coração. Mas mais para frente a gente vê sobre isso. Continuando, no verso 24, Jesus fala, não devemos julgar pela aparência. Verso 24 ele fala, não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos, de acordo com a justiça. Então isso, né, mostra o bom senso de Jesus. E como Deus julga. Se a gente for para 1 Samuel 16:7, a gente lembra de como Samuel, escolhendo Davi entre seus irmãos, que eram mais velhos, mais fortes, Deus fala para ele, você tem que entender, Samuel, que não é pela aparência que eu julgo, mas pelo coração. Então a gente faz essa remissão, essa passagem de 1 Samuel também. No verso 30, a gente vê, por isso procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. Então, ele só iria ser preso porque ele queria deixar acontecer, assim que ele fala a Pilatos mais à frente. Você só tem autoridade sobre mim porque eu te dou. Ou seja, só no momento certo, de acordo com a vontade de Deus. No verso 30. No verso 34, tem uma das partes mais bonitas que eu acho desse capítulo, que Jesus fala assim, vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu vou estar, vós não podeis chegar. Né? Jesus fala assim, vamos procurar e não vão me achar. E eu lembro da passagem de Isaías, que a gente tem que sempre lembrar sobre isso. Isaías 55, verso 6. Se vocês puderem lembrar e marcar essa passagem muito bela e muito verdadeira para a nossa vida. Isaías, capítulo 55, verso 6, fala assim, buscai ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Então busquemos enquanto ainda é tempo de achar a Deus o seu perdão, a sua misericórdia, enquanto ele não retorna com o seu juízo, ou então que nós descansamos nele, ou chegamos a morrer e não temos mais a oportunidade. Então buscai o Senhor enquanto é tempo. Eis que estou à porta e bato. Abram a porta e eu cearei com vocês. Né? Busquemos isso. Né? Não percamos a oportunidade que Deus nos dá todos os dias, a cada momento. E já finalizando, os versos 37 a 39, nós temos referência a Jesus agora como a água da vida, né? Quem beber dessa água não terá sede, né? No capítulo passado, Jesus, o pão da vida, né? O pão, né? Que pode ser a alimentação da sua palavra, como tanta referência à Santa Ceia, como a questão da Eucaristia, no entendimento católico também. E a água viva, como ele falou também agora, como falou para a Samaritana, também se refere ao Espírito Santo. Ele faz remissão aqui até em Atos 2, ao Pentecoste, que aconteceria quando o Espírito Santo desceu sobre todos os apóstolos ali. Nos versos 41 e 42, nós vemos mais uma vez a preconceito contra os galileus, falando que o Messias viria de Belém. Realmente Jesus veio de Belém, onde também nasceu Davi, mas nasceu e cresceu na Galileia, né? Nos versos 45 e 46, a reação dos guardas que não conseguiram prender Jesus, porque era tanta autoridade em suas falas que eles voltaram aos fariseus. Não conseguimos, nunca ninguém falou como ele. Né? E vai finalizar, versos 50 a 52, Nicodemos questiona, um dos fariseus que havia conversado com Jesus. Nós vamos condenar alguém sem nem escutá-lo? Né? Nicodemos estava ali convencido que ele era o Messias, mas ficou relutante. Né? E eles criticam Galileia, criticam a Jesus.
Então é isso, pessoal. O estudo de hoje. Deus abençoe vocês. Um abraço.